Começa agora, nova comissão de inquérito das manhãs 360. Esta quarta-feira recebemos o advogado Rogério Alves. Bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, obrigado. Bom dia. Está com ar desconfiado. Rogério Alves sabe o que é um julgamento. Sei, pois é. São 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiver a nossa ajuda e acertar, só recebe 2 pontos. Respostas erradas não valem nada. Zero. Ontem o Carneiro, só para ter uma ideia, fez 14 pontos. Nada mal. Nada. Em 25 não é mau. Não é mau, é a maioria. Então vamos lá. Não sei com as contas do orçamento, não sei se é. Mas pronto, deve ser. Ainda é, não é? 14 vezes 2 ainda é 28. Ainda é 28. Ainda é 28. E metade de 25 ainda são 12,5 e portanto... Esta pode contar já 5 pontos? Não. Antes o direito fosse assim tão simples. Pois foi. O Rogério Alves é advogado, vamos dizer, há umas décadas. Licenciou-se em 84, em 87 inscreveu-se na Ordem, muito antes de si. Quantos eram os advogados inscritos na Ordem no ano da sua fundação, em 1926? Quantos eram os advogados? Não sei. Isso está na história da Ordem. Eu sei quem foi o primeiro bastonário, por acaso, mas não é essa a pergunta, foi pena. Mas não. Foi o Dr. Vicente Rodrigues Monteiro. Quantos advogados haveria em 1926? Sim, mais ou menos, também não lhe vou pedir assim com exatidão. Se precisar de ajuda, diga. Pois, eu de facto tenho que responder que não faço ideia. Mas deve ser aí qualquer coisa à volta dos 300. Muito mais. Muito mais? Sim. 26 também, desculpa, 26. Então dê lá uma ajuda, se faz favor. Então, quem é que ajuda? 1720 ou 2010? 1720 ou 2010? 1720 ou 2010? O que é que disse primeiro? O que é que disse primeiro? 1000. Não. 1720. Está certo. 2 pontos. 1720. Sim, 1720. Veja bem, agora são mais de 40 mil. Impressionante, não é? É um bom crescimento. Rogério Alves, o seu pensamento e o coração estão em ordem? Há tempos dizia que tinha o pensamento à direita e o coração à esquerda. Sim. Estão em ordem, porque convivem muitíssimo bem. Eu, de facto, sou um espírito um bocadinho libertário. Eu não alinho por as posições pré-definidas, alinho por aquilo que eu penso. Portanto, é natural que eu tenha um pensamento politicamente desalinhado com algumas questões de princípio, por exemplo. Ou seja, se eu fosse de um partido, seria expulso. Aderiria ao outro e seria expulso também. Pelas razões simétricas. Mas agora, dentro de mim e no meu pensamento, as coisas convivem muitíssimo bem. E com base nessa dualidade, quem é que deveria levar a melhor neste braço de ferro, que é a questão do orçamento do Estado? Eu tenho um pensamento um bocadinho diferente, creio que não é original. Quem acho que deveria levar a melhor era o país, e acho que o orçamento deveria ser aprovado, independente de gostarmos ou não muito dele, acho que deveria ser aprovado. E acho que o líder da oposição deveria exatamente dizer isso. Há muita coisa com que não concordo, mas, como diria o poeta, valores mais altos se levantam e, portanto, mesmo contra a minha opinião, mesmo entendendo que a política A, a medida B ou a medida D não são boas, eu vou deixar passar. Porque o governo responsabilizar-se-á por aquilo por que optou. E eu, como partido da oposição, vou deixar o governo governar, a menos que o orçamento tivesse medidas completamente aberrantes, não é? Por exemplo, deixar de pagar aos funcionários públicos ou, enfim, gastar o dinheiro todo em festividades e paródias. Agora, em circunstâncias normais, eu diria, esta é a minha posição, isto seria o que eu faria, mas eu deixo passar o orçamento. Foi isso que fez Marcelo Rebelo de Sousa na década de 90, com os orçamentos da moeda única. Disse logo à partida, nós aprovamos os 3. E eu acho que isso seria útil para o país, porque esta discussão, além de ser muito cansativa, fastidiosa e desprestigiante, do meu ponto de vista, para os respectivos protagonistas, é ter uma novela já de segunda qualidade, que já está a causar cisões do Partido Socialista, e se calhar também causará algumas do PSD, depois o Chega sempre atrás da porta a ver se é agora a sua deixa, se entra, se sai, se sim, se não, se está, se não está, se é verde, se é amarelo. Matava-se esta questão com sentido de Estado. Este orçamento tem medidas, diria eu, se fosse líder da oposição, salvo seja, com as quais eu não concordo, acho que elas são más para o país, acho que vão causar despesa excessiva por aí fora, mas, tendo sido o governo que foi escolhido pelos portugueses para a legislatura, vou deixar passar. E com essas ideias tão claras, tão assertivas, apesar desse balanço aí entre o coração e a cabeça, nunca pensou em enveredar pela política, assumir responsabilidades políticas? Quando era mais novo, eu tive enfim, as pessoas sabem isto, eu tive uma fugaz e efêmera passagem pela JSD.
Porque fundamentalmente, eu sinto-me uma pessoa próxima da social-democracia e dos valores da doutrina social da Igreja. E, portanto, eu tive uma curta passagem, talvez entre 78 e 80, 81. Aliás, estive até indigitado para concorrer a um órgão nacional da Juventude Social-Democrata, mas tive uma ruptura, lá está, na altura, tive uma ruptura porque fui apoiante da candidatura dos generalianos, na altura a primeira recandidatura, portanto, dos generalianos em 1980, contra a qual, nomeadamente a Aliança Democrática, se mobilizou de uma forma muito assanhada, tão assanhada quanto absurda, diga-se de passagem. Soares Carneiro. Sim, Soares Carneiro. Nessa altura, eu apoiei os generalianos, com quem, aliás, hoje mantenho uma relação de grande amizade e de muito me orgulho. E depois toda a gente se converteu aos generalianos, mas foi uma conversão tardia. Em qualquer caso, eu nessa altura fiquei, digamos, ligado à recandidatura dos generalianos, era um jovem, falei nos comícios, na altura em que os comícios não eram em salas de estar, eram mesmo em grandes praças, onde havia dezenas de milhares de pessoas, mas depois, pronto, acabou a minha comissão de serviço. Às vezes penso nisso, no que poderia ter feito agora aos 62 anos, quase. Já é tarde, ainda não há aí o bichinho da política a chamar. Não há muito bichinho. Eu gosto de política. Eu acho que a política é uma coisa importante. Acho que é importante que existam políticos. Não concordo com o ataque permanente e sistemático às pessoas que estão na política. É preciso que haja pessoas na política. Se são melhores ou se são piores. Agora, eu acho é que são muito iguais aos demais. E por isso é que nós os conhecemos bem e os criticamos muito. Às vezes projetamos naquilo que achamos que eles estão a pensar e a fazer aquilo que eventualmente nós pensaríamos e faríamos. Portanto, aqui não há santos e pecadores. Portanto, eu acho que a política é importante. Acho que dirigir o país é importante. Acho que ter políticas para nos governarmos é importante. Acho que há muitas pessoas que são sérias e estão na política. Acho que há muitas pessoas que fazem grandes sacrifícios para estar na política, outros aproveitam-se. Agora, eu com os 62 anos, acho que já estou não quero ofender ninguém que tenha a minha idade, mas digamos, para mim, na minha concepção, já não vejo grande colocação possível. Então agora, há político que é da política, há justiça que é da justiça. É uma citação que lhe vou pedir ao autor, não esta, é outra citação a propósito do novo Procurador-Geral da República. Quem disse a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo? Olha, há vários candidatos à indicação. É esta, pois é. Quem disse isso foi a Sra. Ministra da Justiça. Pois foi. Antes disso, a doutora Maria José Morgado e eu, mas acho que nos faltou acrescentar o lugar. Portanto, a Sra. Ministra foi mais longe. Sim, foi mais longe. Há um amplo consenso, tirando eventualmente só José Sócrates, um amplo consenso relativamente a esta nomeação. Isto é por comparação com a anterior Procuradora? Não forçosamente. Vamos lá ver. A anterior Procuradora, a doutora Lucília Gago, teve um mandato finalmente muito acidentado. Eu acho que o doutor Amadeu Guerra não está lá por comparação. Agora, ele tem um conjunto de condições, e eu recordo-me, por acaso, também já disse isso publicamente, quando ele foi, em 2013, salvo erro, diretor do CIAP, nomeado diretor do CIAP, se for 2013 pode acrescentar 5 pontos. Não estou a brincar. Tenho de pugnar um bocadinho. Então. Eu fiz um elogio. Ele na altura vinha da jurisdição administrativa e algumas pessoas disseram, mas porquê é que alguém que está na jurisdição administrativa agora vem aqui para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que é uma coisa onde estão os megaprocessos? E eu já na altura considerava que era preciso um homem pragmático, um homem justo, um homem sério, um organizador, um disciplinador também, alguém que tinha a noção de que estava a dirigir um serviço, não estando a dirigir cada um dos processos, está a dirigir um serviço, tem de ser organizado, sistematizado e tem de responder pela atividade que desenvolve. E, portanto, nesse sentido, eu acho que o Dr. Amadeu Guerra foi uma excelente escolha. Mas é também um homem discreto, será que também vai ficar muito remetida ao silêncio, como tem estado e foi Lucília Gago? Isso não era importante ter alguém que comunicasse melhor para fora da Justiça? Era bastante. Portanto, eu acho que o Dr. Amadeu Guerra, ou ele, ou através do gabinete de imprensa, que a própria lei prevê, quer dizer, as nossas leis, aliás, têm tudo. As nossas leis postas no museu seriam, de facto, uma coisa exemplar de análise e coisas. E por isso muitas vezes digo que está sempre à procura da mudança da lei para resolver os problemas, é de facto um caminho errado e que nos conduz muitas vezes a becos sem saída. Agora, há outras maneiras que não seja o Sr. Procurador-Geral da República falar muitas vezes. Agora, acho que num estado de mediatização intenso como existe atualmente, o Procurador-Geral deve ter por si, por terceiros, ou em aliança com terceiros, algumas vezes pode intervir, outras vezes pode delegar essa função. Agora, digamos, a opinião pública, e bem, exige que haja algumas explicações, realmente a alguns nós e alguns nós cegos da nossa Justiça. E já que falamos dela, a Ministra da Justiça teve um bom arranque de mandato ou não?
Bom, honestamente creio que não. Não pelas razões que pensará que eu vou dizer, mas porque fez uma cedência, do meu ponto de vista, um pouco demagógica à questão da corrupção. Pôs logo em primeiro lugar na agenda a corrupção. Como eu disse há dias, parece que em Portugal a corrupção é como o elemento absorvente da multiplicação. Tudo o que se multiplica por aquilo dá zero. Tudo o que fora da corrupção não conta. Portanto, fez um plano, fez um projeto, do qual agora já praticamente ninguém fala, mas foi uma entrada que procurou servir alguns propósitos demagógicos, dizer a minha primeira aposta. As pessoas às vezes quando são eleitas a primeira coisa que fazem é ir a Fátima ou coisa assim do género, se têm esse tipo de fé, ali eu vou já tratar da corrupção. Nada mudou substancialmente, mas cumpriu-se esse papel. De então para cá, acho ter tido uma atividade lúcida, acho ter tido uma atividade adequada, acho que tem transmitido uma boa imagem do que pode ser a governação da Justiça. Olha, está um bocadinho para o Ministério da Justiça como o Dr. Amadeu Guerra poderá estar para a Procuradoria-Geral da República. Uma pessoa que parece ser sensata, uma pessoa que não responde imediatamente aos apelos de intervenção e, portanto, continua a merecer o benefício da dúvida. Já agora pergunto-lhe, então, qual devia ser a prioridade de uma Ministra da Justiça, se não a corrupção? Porque, repare, em Portugal combate-se a corrupção desta forma. Não se previne combate-se. Eu mesmo dizer que no âmbito da medicina, se dizer eu vou combater, por exemplo, as doenças cardiovasculares, que ainda há pouco ouvi aqui na Rádio Observador, que são a principal causa de morte, com os AVCs, os infartos, etc., construindo mais hospitais. Que é aumentar as penas de prisão, que é o que as pessoas pensam. Combater a corrupção é aumentar as penas e prender os corruptos. Ora, há um trabalho a montante fundamental de simplificação da administração pública, de transparência da administração pública e privada, de transparência que permite aos cidadãos controlar aquilo que se vai passando e que é o grande antídoto para a corrupção. Porque, como se diz tradicionalmente, a corrupção cria dificuldades para vender facilidades. Na medida em que não haja essas dificuldades, as facilidades também não precisam de estar à venda e ninguém as compraria. Agora, a sua pergunta, só para dizer, para mim, se tivesse de haver uma prioridade, era a simplificação das leis processuais para que a administração da justiça se tornasse bastante mais rápida, o que, na minha opinião, é possível. Basta mudar a maneira de fazer as coisas. Não é a lei, é as maneiras de fazer as coisas, com a introdução de tecnologias que hoje poderiam servir para poupar milhões de horas no decurso da caminhada dos processos. E, já que as pessoas gostam mais sempre da justiça criminal, fazer um diagnóstico porque é que determinadas investigações demoram mais de 10 anos, de 11 anos, 12 anos e atacar os fatores de entorpecimento, e já não estou a referir aos sempre réus advogados, porque essas investigações, que às vezes duram 10, 12 anos, não têm quase vestígios de intervenção dos advogados. E mas perceber a causa dessa... E eu acho que era possível perceber e acho que era possível ser muito mais pragmático no decurso dessas investigações. Às vezes não querendo investigar tudo e mais alguma coisa, mas investigando aquilo que é verdadeiramente importante, mesmo com o risco, tal famoso princípio da oportunidade versus a legalidade, deixar algumas coisas menores para trás. Vamos avançar. 7 pontos neste momento, Rogério Alves. E vamos para a terceira pergunta. Aqui é um tema que neste momento será mais pacífico. Sporting. Sim. Quem disse a seguinte frase? Por cada leão que cair, outro se levantará. Porque daqui a uns resultados é uma visão um bocadinho tétrica. Mas podem ter sido muitas pessoas. É um histórico, um jogador histórico do Sporting. Por cada leão que cair, um jogador do se levantará. Rogério Alves uma coisa pesada. É preciso ter alguma verve, não é? Pois é verdade, estou a ver assim. É um jogador com eu peço ajuda porque eu não quero falhar. Pronto, então vamos lá. Não sei se vai estar. Não ajuda muito. António Oliveira, Manuel Fernandes ou Oceano? Talvez o Oceano. Não? António Oliveira. Então, mas o António Oliveira, que é portista, é que diz isso? Jogou no Sporting e foi... Pois está bem. Olha, esse para mim era... E foi antes de um derby. Era insuspeito. Era o último. Não, era o último, mas não fazia a mais pequena ideia. Confesso, e jamais atribuiria ao António Oliveira. Ao António Oliveira, mas é verdade. Foi antes de um derby. Na altura ele jogava no Sporting e foi antes de um derby
Mas qual era o contexto? Que ia cair algum leão? O contexto é perguntar, eu acho que havia ausência de alguns jogadores. Alguns jogadores. Sim, e ele disse que por cada leão que cair, outro se levantará. Não se revê. Já estou a ver uma t-shirt do Natal com essa frase. Acho que há maneiras mais simpáticas de celebrar a nossa longevidade e, sobretudo, nascidas de um Sportingista. Mas, Rogério Alves, este leão agora levantado do chão não vai cair tão depressa. A presidência de Frederico Varandas tem sido uma surpresa? Tem estado acima das expectativas? Não, para mim não. Como sabe, eu fui um apoiante do Frederico, do presidente Frederico Varandas. Eu acreditava que isto poderia acontecer. Poderia não ter acontecido, porque a primeira direção presidida pelo Frederico foi uma direção que não teve estado de graça, teve uma zona de arrebentação violentíssima, que ia comprometendo tudo. Aliás, basta pensar, o exemplo paradigmático foi a aquisição do Ruben Amorim. Quando o Ruben Amorim fez o contrato com o Braga, parecia que tinha havido um sacrilégio e que vinha aí, efetivamente, as várias pragas do Egito. Mas foi uma decisão arriscada, até pelo montante. Foi uma decisão arriscada, corajosa, mas que nasceu de uma análise de alguém a quem eu reconheço qualidade para perceber do fenómeno futebolístico. Já sei que poderia ter corrido mal, evidentemente poderia ter corrido mal. Mas isso corre bem. Mas isso corre bem. Essa frase eu sabia quem tinha dito, está a ver? Isso corre bem. Alegadamente também não terá sido dito por um sportinguista. Mas em qualquer caso, o que eu diria é que o Sporting fez uma alteração qualitativa de enorme significado nestes últimos anos. E eu estou completamente à vontade, porque desde março de 22 deixei de ser presidente da mesa, nunca mais tive qualquer tipo de ligação institucional com o clube. O que acontece é que houve uma alteração absolutamente significativa. Houve um corte, houve uma ruptura com um passado em que se sentia que faltava ao Sporting aquela capacidade efetiva de lutar pelos títulos. Quer dizer, era considerado um candidato ao título, mas era quase mais por uma gentileza cínica dos adversários. E neste momento houve aqui um passo em frente muito significativo. Saltaram-se várias casas que causavam aqui um atraso, digamos, estrutural relativamente aos adversários. E, portanto, eu acredito que se não se estragar esta situação do Sporting ser efetivamente uma grande potência do desporto, candidata às vitórias, efetivamente às vitórias mesmo no campeonato de futebol, onde penso que somos o principal favorito esta época, enfim, mas pronto, isto é apenas uma opinião, poderá estar para durar. Interessa é não estragar e interessa aprender com as lições anteriores. O que às vezes não é fácil. Às vezes vamos ver. Às vezes certa propensão para o nihilismo. 7? Não. 7 mais? 7, 12. Não sei. Agora pois falhou. Muito bem, eu já lhe queria dar. Foi uma rasteira. Acho que os amigos mereciam um cartão amarelo todos. Vamos seguir. Em que ano foi aprovado o primeiro Código Civil em Portugal? O primeiro Código Civil? Está-se a referir ao de Seabra? O Seabra, esse mesmo. Mas cá ver. A pergunta podia ser essa, de facto. Sim, o Código Seabra para aí 1800 e picos. O Picos mais para a frente. Sim, mais para a frente, sim. Foi para aí 1960 e tal. Certíssimo, 1867. 67 e tal. Prometo que era mesmo isso que eu ia dizer. Não tenho a mínima dúvida. Estava a aparecer na minha cabeça o diploma preambular. É isso mesmo. Então se tem até a noção da edição original, a pergunta é esta: porque é que a linguagem utilizada por tanta gente, os advogados, entre vocês, peças processuais, parece que ficou presa lá no século XIX? Não sei se a Excelência está a perceber qual é o alcance das suas palavras. Eu percebo muito bem. Eu também sei falar assim advogadez. A questão é que eu penso que, apesar de toda essa tendência, como diria o outro, tende cada vez mais a sê-lo cada vez menos. Não, mas realmente houve, durante um certo período, uma assimilação em que quem utilizava uma linguagem muito complicada, quem utilizava termos difíceis, quem utilizava aquele jargão jurídico, teria mais erudição. Pronto, isso está um bocadinho a sair de moda. Eu sempre fui um grande defensor do estilo de abordagem tipo anglo-saxónico. Até porque assinou uma carta aberta recente de uma série de pessoas da área a pedir que... Isso tem a ver com a profusão dos articulados, etc. E, portanto, eu acho que isso está... Olha, eu próprio tenho procurado contrariar essa tendência. Eu acho que a linguagem existe para que as pessoas se entendam. E a mensagem deve efetivamente só é eficaz se as pessoas entenderem. A menos que não se queira que as pessoas entendam. Às vezes também pode acontecer esse caso.
caso. Mas acho que há uma simplificação cada vez maior, há uma informalidade crescente e isso faz parte do próprio crescimento e da maturação, não só do nosso regime democrático, do nosso tipo de relacionamento. Portanto, acho que estamos no bom caminho. No bom caminho, com 5 pontos está mesmo no bom caminho. E agora também vai continuar. Tem 12 neste momento. Quantas perguntas faltam? Falta uma agora. Deus. Em que mês foi lançado o Manifesto dos 50? O Manifesto 50. Este da Justiça. Este da Justiça. Que já vai em 150. Sim. Os primeiros 50. Vocês fazem perguntas um bocado complicadas. Em que mês? Nós estamos aqui em outubro? Em março, talvez. Não? Abril, porventura. Não sei, não me lembro. Mais ainda. Pois, agora já não vale, agora já é muita ajuda. Eu sei que foi antes do verão. 12 Foi em meses. maio. Foi antes do verão, pronto. Foi em maio, em que, enfim, Sim. se começou a discutir este Sim. grande sobressalto sobre a influência da Sobressalto justiça, um sobressalto cívico. Valeu a pena esta discussão, é importante esta discussão. Mesmo naqueles termos. Às vezes fico um bocadinho admirado, porque, pese embora se possa não concordar com o que lá está escrito, e algumas coisas eu também não concordo, outras concordo, parece que há aqui uma espécie de ataque violento a quem suscitou aquelas questões. Parece que as pessoas não têm liberdade de colocar as questões. São pessoas, algumas bastante prestigiadas, com bastante conhecimento, e outras, não sendo da área do direito, são pessoas merecedoras de todo o respeito e consideração, e podiam ser até outras pessoas quaisquer. E suscitam questões que são relevantes. Fico um pouco admirado da forma como, por vezes, são tratadas essas pessoas, como se fosse uma espécie de conspiradores com um plano para destruir a justiça, para opocar a investigação criminal, para pôr em causa o poder judicial. Fico um pouco surpreendido com a agressividade com que a colocação em debate público de matérias que são relevantíssimas e o lançamento de algumas pistas, repito, algumas estou de acordo, outras nem por isso, como não estou nada de acordo, sobretudo, com o momento em que foi lançado o manifesto. Isso, para mim, é que foi realmente um erro crasso do ponto de vista estratégico e comunicacional, porque nasce agregado a processos concretos e, portanto, quer dizer, por um lado, foi a única maneira da comunicação social ligar um pouco ao documento. Por outro lado, fica, digamos, geminado a circunstâncias muito concretas e, portanto, parece, às vezes, ser uma espécie de manifesto em defesa de, ou é manifesto por causa de, e não pelas questões programáticas relevantes que suscitou. Tirando essa, digamos, falha estratégica, há coisas que são de grande utilidade e não percebo os ataques violentos que são alvos às pessoas que colocaram uma coisa na discussão pública e têm direito à sua opinião e que, em alguns casos, têm razão. Acho que sim. Muito bem. 12 pontos. Bom, olha, foi fraquinho, foi uma dúzia. A culpa é do Bruno Vieira Amaral. Não, eu pensei que tinha trazido a mais fácil. Eu pensei Aquela que do António soubesse Oliveira, por amor de Deus, essa jamais me passaria pela cabeça. A sério? Eu pensei até que era diria fácil. que essa frase, tendo algum significado relevante, em função da autoria, prescreveu. Portanto, nós temos de... Até porque agora, por cada um que cai, tem de se levantar 3 ou 4. Digamos, nós agora estamos em progressão aritmética. Perdão, geométrica. Jário Alves, muito obrigada por ter vindo à Comissão de Inquérito. Obrigado. Foi um gosto, muito obrigada.